Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de história. Lá na página 17 do nosso livro, nós ainda vamos continuar a falar sobre as máquinas que chegaram para ficar de vez no Brasil, né? Com a produção das indústrias, essas máquinas vieram e estão aí até hoje, até atualmente. Nós já aprendemos que no começo, antes da existência das indústrias, das fábricas, a pessoa começava um trabalho desde o início até o fim, uma única pessoa fazia. Por exemplo, a produção do tecido. Com o passar do tempo, isso começou a mudar. Cada trabalhador era responsável por uma parte da produção. Então, no caso da produção do tecido, uma pessoa era responsável em ir lá em tosquiar a ovelha, né, em retirar a lã. Outra era responsável em preparar essa lã para colocar na roca. O que era a roca? Era uma máquina que transformava essa lã em um fio. Outra pessoa trabalhava com a lã no tear. O tear era aquele que juntava os fios para formar o tecido. Outra pessoa costurava e finalmente uma outra pessoa, um outro trabalhador arrematava o tecido, terminava de fazer o trabalho. Esses locais de trabalho, então, eles começaram a sofrer uma mudança, porque como precisava de mais pessoas para fazer o trabalho, para desenvolver aquela atividade, as oficinas domésticas não tinham mais como suportar tantas pessoas. E então começaram a chegar as novas máquinas, cada máquina era para realizar um determinado tipo de trabalho. Então teve a necessidade do aumento do número de trabalhadores e do aumento do espaço aonde esses trabalhadores podiam estar. Então vocês notem que ali na página 17 tem a representação de uma fábrica. Notem que as fábricas, a gente já viu na outra aula, eram sempre em galpões muito grandes, porque as máquinas elas eram muito maiores do que as máquinas atualmente. Então precisava-se de um local bem maior para que essas máquinas pudessem ser operadas. Então, a partir daí, a gente vai responder as atividades de hoje. As nossas atividades vão estar na página 18. Então, o que a gente tem? A primeira atividade, ele mostra para nós aqui um cartaz, uma propaganda de uma indústria têxtil. O que é uma indústria têxtil? É uma indústria da produção do tecido. Se você observar aqui, ele dá o nome da indústria e ele coloca aqui, ó, o que a indústria faz. Fiação, tinturaria, tecelagem e malharia. Então, todas essas atividades são desenvolvidas nessa indústria. Você nota que a indústria é um grande galpão também. A gente consegue observar diversas coisas nessa propaganda dessa indústria, além de uma descrição do que era essa indústria. Então, tá aqui, ó, a propaganda da indústria, que era uma tecelagem fundada por imigrantes italianos no bairro da Moca, em São Paulo. Em 1909, essa indústria contava com mais de 1.000 trabalhadores. Então, se tinha mais de 1.000 trabalhadores, era uma indústria bem grande, né? Porque para se conseguir trabalhar com 1.000 pessoas, não podia ser uma indústria muito pequena. Então, depois que vocês observarem bem essa imagem, vocês vão responder essas duas questões aqui. Identifique quais eram as atividades desenvolvidas na indústria. Então, quais eram as atividades desenvolvidas nessa indústria? Tá aqui, ó. Fiação, tinturaria, tecelagem e malharia. A número 2. De acordo com a representação dessa fábrica, era grande ou ela era pequena? Era grande, né? A gente já pode observar só através aqui da imagem que a gente vê. Depois a gente tem ainda a atividade 3 e 4. Justifique sua resposta da questão 2 com base nas informações das imagens e do texto verbal que acompanha. Então aqui, por que a empresa ela era grande? Então vocês podem colocar, porque na imagem você nota o tamanho do galpão, o tamanho do barracão aqui, e porque ela apresentava mais de 1.000 trabalhadores. Então é por isso que eu sei que ela era uma indústria grande. É dessa forma que você vai justificar. A número 4. De acordo com seus estudos, como estaria organizado o trabalho nessa fábrica? Então nós acabamos de falar que quando as fábricas surgiram, as pessoas se dividiam com o
trabalho. Então, como que vai estar organizado o trabalho nessa fábrica? Então, vocês vão colocar lá funcionários responsáveis pela fiação, outros pela tinturaria, outros funcionários pela tecelagem e funcionários para a malharia. Então, os trabalhadores, os funcionários dessa fábrica, eles estariam divididos, cada um numa função, certo? Então, é isso que vocês têm que colocar aqui na número 4. A atividade de hoje vai ser só essa. Depois que vocês fizerem, tirem uma foto bem legal e mandem para a prof, tá ok? Uma boa atividade para vocês e até mais. Se tiverem alguma dúvida, é só me chamar.